Quais as lições que aprendemos na resposta de Jesus a Marta? Qual o significado da expressão "quem crê em mim nunca morrerá"? Qual é a nossa esperança viva? São assuntos como esse que nós iremos estudar na nossa 7ª aula desse segundo trimestre de 2025, uma revista que está maravilhosa, onde nós estamos mergulhando nos estudos do apóstolo João. Essa revista que está com o tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". E eu convido você a fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, dando joinha, fazendo a inscrição e ativando o sininho. E é muito importante que você deixe o seu comentário, a sua opinião aqui, para que isso possa gerar mais engajamento, mais uma entrega, e a sua opinião também nos dá um feedback para que a gente possa saber também o que você está sentindo, recebendo aí a palavra de Deus, estudos, conteúdos que vêm cada vez mais aprimorar a sua vida, tá bom? Então deixa o comentário aqui e vamos à nossa aula de hoje, porque tem muita coisa boa para a gente aprender. A nossa revista de hoje, ela está pelo menos com 3 objetivos e nós queremos que você alcance isso dentro da aula de hoje. Primeiro objetivo é identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro, evidenciando a glória de Deus. O nosso segundo objetivo é analisar de que forma esse diálogo, essa conversa que Jesus teve com Marta, reforçou e solidificou a fé tanto dela como da sua irmã Maria. E, por último, que é o terceiro objetivo, é apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, evidenciando a sua importância para a esperança cristã na vida eterna. Então, se você alcançar esses 3 objetivos, é o que nós esperamos que você alcance, você vai estar saindo edificado dessa aula. Mas vamos à nossa introdução. O encontro de Jesus com Marta em Betânia revela várias lições espirituais. Além da questão de aprender sobre o tempo de Deus, sobre a espera, sobre essa distância, esse silêncio que Jesus toma de 4 dias de não conversar com eles, de não dar nenhuma resposta ali, eles naquela angústia, esperando o tempo de Deus. Além de trazer tantas lições que edificam a nossa vida nesses aspectos, ela também traz uma revelação profunda de quem é o Filho de Deus, de quem é Jesus, e também sobre a ressurreição que nós iremos ter um dia na vida eterna. Então, nessa lição, nós vamos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Havia um propósito, havia uma razão pela qual ele realizou esse milagre. E é isso que nós vamos explorar nesse diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição. A profundidade desse diálogo é tão grande entre Jesus e Marta que nos convida a uma compreensão mais ampla da doutrina da ressurreição. É um dos fundamentos da fé cristã, conforme Hebreus capítulo 6, verso de número 2. A resposta de Marta demonstra que a expectativa escatológica da ressurreição já estava presente na fé judaica. Não era algo que estava nascendo como um novo ali apresentado por Jesus. Já havia uma esperança, uma expectativa. Você vai ver mais à frente na nossa aula que os judeus, parte deles por parte dos fariseus, acreditava na ressurreição. E Jesus estava ampliando essa esperança ao afirmar que ele mesmo é a fonte da vida eterna. O escritor Mike Pilman, e você vai perdoando aí o nosso inglês, no seu livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, na página 272, ele diz o seguinte: Cristo não apenas traz a ressurreição, ele é a própria ressurreição. Ele não apenas devolve a vida, ele é a própria vida. E o pastor Stanley Orton, na Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, na página 393, ele diz que a ressurreição de Lázaro não foi somente um milagre poderoso, mas um sinal profético da futura ressurreição dos crentes em Cristo. Então é isso que nós vamos explorar e você vai conseguir compreender dentro dessa aula. Nós vamos tratar para você do que Jesus já estava anunciando. Esse era o propósito. O que ele estava anunciando ao realizar essa ressurreição aqui de Lázaro. E também iremos analisar a doutrina da ressurreição do corpo, conforme ensinada por Jesus, no Novo Testamento, e como esse evento aponta para a esperança da vida eterna que nós temos um dia em Cristo. O pastor Tim LaHaye, no seu livro Entendendo as Profecias, na página 225, ele diz o seguinte: a ressurreição do corpo será a vitória final da graça sobre a morte, o momento em que os crentes serão revestidos de imortalidade.
Esse estudo nos convida a fortalecer a nossa esperança na vida eterna e a confiar no poder soberano de Jesus sobre a morte. Ele é o bom pastor, que conhece suas ovelhas, chora com os que sofrem, mas também chama à vida aqueles que confiam na sua voz. Então eu espero que você possa mergulhar nesse estudo conosco hoje e sair edificado. Sair daqui crendo que essa doutrina da ressurreição é muito importante para os nossos dias, para nós que estamos esperando a volta de Cristo, que estamos aguardando o dia da manifestação do Filho de Deus. A ressurreição de Lázaro, conforme diz o pastor Antônio Gilberto, no seu novo comentário bíblico, diz assim que a ressurreição de Lázaro manifesta o Cristo compassivo e vitorioso, que antecipa em Betânia a grande vitória da cruz e do túmulo vazio. Já havia ali um prelúdio, uma introdução do ministério de Cristo, mostrando nas ressurreições que ele realizou no seu ministério, que ele também poderia ser ressuscitado, pelo Espírito Santo, como ele foi ressuscitado, e também ressuscitar os seus naquele último grande dia, no dia final em que estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Mas vamos então ao nosso primeiro ponto da nossa revista, que é o propósito de Jesus. Esse primeiro ponto está dividido em 3 tópicos, e o primeiro é o recebimento da notícia sobre Lázaro. Você vai observar que nos evangelhos, Jesus realizou mais de um milagre de ressurreição. Ele realizou o milagre do filho da viúva de Naim, que está em Lucas capítulo 7, quando aquele rapaz estava sendo conduzido para o cemitério, ali junto com a mãe e toda aquela multidão, e a Bíblia diz que Jesus demonstrou compaixão para com aquela família que já tinha enfrentado o luto, pois aquela mulher já era viúva, e depois enfrentando o luto pela segunda vez, quando estava perdendo seu filho único, um rapaz, e Jesus interrompe aquele momento, dizendo para aquela mulher não chorar, e tocando-se no esquife, mandou que aquele rapaz se levantasse, e houve um grande milagre, e o nome de Jesus correu por toda aquela região, dizendo que um grande profeta havia se levantado naqueles dias. Depois nós temos um outro milagre, que é quando Jesus visita a casa de Jairo. Jairo foi até o encontro de Jesus, convidando ele para ir até a sua casa, e Jesus demonstra amor para com aquele pai que estava desesperado e ressuscita aquela criança, uma menina de 12 anos, e devolve para aquela família, e aquele milagre também repercutiu por toda a região. E aí depois nós temos agora o milagre da ressurreição de Lázaro, é o que nós estamos abordando, estudando na aula de hoje. Vamos falar sobre alguns aspectos da ressurreição. Este é o último dos 7 sinais, dos 7 milagres registrados aqui no Evangelho de João, e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. Eu até abordei anteriormente que existem os 7 sinais do livro de João, que são apontamentos para o Messias. São milagres realizados com o propósito de indicar que quem estava fazendo era o Filho de Deus, alguém que tinha poder sobre a morte, poder sobre circunstâncias das quais homem comum nenhum jamais teria. Então João aponta para isso. O próprio pastor, o escritor Stanley Orton, ele diz que cada um dos milagres de Jesus registrado em João aponta para algo maior. Não é um milagre feito por acaso. A ressurreição de Lázaro é um prelúdio da sua própria ressurreição. É um testemunho poderoso da sua identidade divina. Está escrito em O Evangelho de João, comentário pentecostal do pastor Stanley Orton. Ao receber a notícia da enfermidade de Lázaro, em João capítulo 11, verso 3, Jesus responde de forma intrigante, quando ele diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então aqui você percebe que Jesus tinha um propósito, o porquê que ele demorou, porquê que ele aguardou até o momento de ir, 4 dias depois, Lázaro já estava morto, já estava sepultado, e ele chega 4 dias depois ali para que ele pudesse ministrar vida. Ele vai dizer que essa enfermidade, ele estava doente ainda quando ele diz, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E é isso que acontece. Apesar de que ele não curou a enfermidade, mas ele ressuscitou Lázaro da condição em que ele já estava. O verbo grego usado aqui por Jesus, que é traduzido na palavra glorificado, ele remete não apenas a uma honra visível, como um ato de adoração, um ato de louvor, mas é uma manifestação plena da identidade divina de Cristo.
Você pode observar isso em João capítulo 12, verso 23, quando Jesus respondeu: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Aqui não se trata apenas de um ato de adoração, de um louvor que é prestado num culto, numa igreja, num ato de adoração como a gente conhece hoje. Aqui o ato de glorificado, como diz a palavra glorificado, é a manifestação visível, a forma de Jesus se identificar como Filho de Deus, a manifestação para que as pessoas conhecessem de forma visível quem era ele, que ele era o Filho de Deus. Mas vamos continuar. A decisão de Jesus de permanecer 2 dias onde ele estava, conforme João capítulo 11, verso 6, deve ser lida à luz do contexto literário de João 10, onde ele havia se afastado de Jerusalém após uma tentativa de apedrejamento. Vocês viram no estudo que nós ministramos, quando ele curou aquele cego, né, de nascença? Então aquilo gerou todo um alvoroço e as pessoas queriam agora de todo jeito, os judeus, os fariseus, os saduceus, os herodianos ali, se juntaram todos para querer apedrejar Jesus. E ele já estava se ausentando para que não acontecesse antes do tempo. É tanto que ele vai se retirando até o momento que ele diz: o tempo é chegado, e ele se entrega e prova que ele deveria fazer isso. Veja que quando ele diz que o Filho do Homem teria que ser glorificado, em João capítulo 12, verso 23, o verso 24 diz: em verdade vos digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, ele dará muito fruto. Então Jesus tinha conhecimento de que ele haveria de morrer e entregar a sua vida por nós. É tanto que quando tentaram persuadir ele para desistir disso, ele convenceu os discípulos que eles estavam enganados, ele precisava morrer. Ele era igual a semente de trigo. Você joga uma semente de trigo no solo, se ela não morrer, né, se ela não germinar, ela não vai dar fruto. Vai ficar só ela, a sementezinha ali, e ela não conseguiu germinar, não conseguiu produzir. Mas se ela morrer, ela vai produzir mais frutos. Isso é o resultado de cada semente. Jesus pega algo que eles conheciam e diz para eles que ele precisava morrer. Então a aparente demora é, na verdade, uma ação deliberada que revela o controle soberano de Jesus sobre os eventos, incluindo, inclusive, a morte e a vida. Então vamos ao nosso segundo tópico, que fala sobre o desapontamento de Marta e Maria. Quando você olha para o texto, essa frustração que elas demonstram na chegada tarde de Jesus está em João, capítulo 11, verso 21 e 32, que ela diz: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Na construção grega dessa frase condicional indica uma confiança sincera. Elas demonstram que elas estavam confiando que Jesus podia resolver o problema. Porém, estava condicionada às circunstâncias, ou seja, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Então, elas percebem que Jesus tinha o poder de impedir aquela tragédia, daquela morte, mas não estavam crendo que ele poderia ressuscitá-lo naquele momento, talvez no último dia, como elas demonstram depois. Então, isso reflete uma teologia comum. Crê que Deus pode agir, mas somente dentro dos limites que são considerados possíveis. Então, para elas, a princípio, ele poderia ter impedido ele de morrer, curar a enfermidade. Isso acontece com aqueles mensageiros que vão chamar Jairo, dizendo: volta para cuidar agora de sua filha, porque ela já está morta. A princípio, se Jairo conseguisse levar Jesus e encontrasse a menina doente ainda, então talvez poderia resolver o problema, mas agora já tinha morrido. Então, às vezes, as pessoas são levadas a crer dessa forma, de que Deus só pode agir até determinado ponto, há uma limitação no poder de Deus. E isso não é verdade. O que a Bíblia nos ensina é que ele tem pleno poder sobre todas as coisas. O pastor Antônio Gilberto diz que a demora de Jesus não foi negligência, mas parte do plano para que a glória de Deus fosse plenamente revelada. Deus nunca se atrasa, mesmo quando parece demorar. Veja que Pedro vai dizer que ainda que nós tenhamos a promessa dele por tardia, ele, todavia, cumprirá no tempo certo a sua palavra. Então, isso é o que a Bíblia nos ensina e nós devemos crer nessa palavra no nosso dia a dia. Veja que o pastor Harold Orton, na obra do Espírito Santo, ele diz que a fé verdadeira é provada não quando tudo acontece como esperamos, mas quando Deus age fora do nosso tempo e entendimento, e mesmo assim ainda confiamos nele. Mesmo quando ele não faz no dia que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, a gente precisa demonstrar fé e confiança no Senhor. Mesmo que as coisas não saiam como nós esperamos, nós precisamos confiar no Senhor, confiar em Deus e crer que Ele está no controle de todas as coisas.
Uma vez eu ouvi uma ilustração de um filho que estava perguntando ao pai o que era fé. E o pai não sabia como dar resposta para aquele filho. Não sabia como explicar para ele o que era fé. E de repente o pai disse: filho, eu vou ver aqui como te explicar isso. Ele ficou sem resposta. Mas quando um dia ele estava mexendo no porão da casa e ele abriu aquela tampa do alçapão, e ali ele embaixo mexendo, o filho chegou e chamou por ele, e ele olhou para cima e viu o menino ali naquele buraco ali, naquela boca do alçapão. Ele disse: filho, pula. Eu não estou vendo o senhor não. Ele disse: pode pular que eu vou te segurar. E o menino se lançou e ele segurou o menino no colo. Aí ele foi e explicou para o filho naquele dia: isso é fé. Você não estava me vendo, você não estava conseguindo ver nada, mas você ouviu a minha voz e eu disse para você pular que eu te segurava e você pulou. Então é isso que Deus estava conduzindo essa família, levando a um patamar, a um nível mais profundo. Eles não sabiam como Jesus estava fazendo, o que Jesus estava fazendo. Para eles tudo estava fora do controle, estava perdido completamente. Mas o Senhor estava agindo no tempo certo e na hora certa. Jesus, no entanto, conduz Maria e Marta a um novo nível de fé, mostrando que o seu agir não está restrito ao tempo e ao espaço humano. Ele não apenas cura, ele é a própria ressurreição e a vida, conforme João capítulo 11, verso 25. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Mas vamos continuar. O terceiro tópico diz o tempo divino. A tensão entre o tempo humano e o tempo divino é um dos pontos centrais do nosso primeiro ponto. Maria e Marta esperavam um milagre preventivo. Jesus, porém, oferece um milagre ainda mais profundo. Elas queriam que Jesus agisse antes que tudo acontecesse, antes que tudo complicasse, antes que as coisas ficassem mais difíceis. Mas Deus escolheu agir no tempo de uma forma muito mais profunda do que eles imaginavam. No verso 17, João destaca que Lázaro já estava morto há 4 dias. Segundo a tradição judaica, acreditava-se que o espírito do morto pairava sobre o corpo por até 3 dias, mas no 4º dia a morte era considerada definitivamente. Isso era uma tradição judaica, umas regras judaicas que eles tinham lá. E essa informação só reforça a magnitude do milagre. Jesus já realizou bem depois que a própria tradição já não acreditava mais, já não tinha mais esperança. Ele quebra até os paradigmas, né, as expectativas da tradição. Veja que no livro Coisas que Virão, página de número 11 de The White em Pentecoste, eu acho que é mais ou menos isso aqui, o meu inglês não é bom, diz que a ressurreição de Lázaro é um sinal escatológico. Ela antecipa o dia em que, ao som da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressurreição de Lázaro, querido, é uma antecipação da ressurreição final e também aponta para a autoridade absoluta de Cristo sobre a morte, conforme João capítulo de número 5. O milagre que estava por vir não seria apenas um ato de compaixão, mas uma proclamação pública do poder messiânico de Cristo. Um sinal que iria acelerar os eventos da sua paixão, pois a partir dali os líderes judeus decidiam que deveriam matá-lo, conforme o verso 53. Tinha que parar Jesus de qualquer jeito, para eles não tinha outra opção. Para eles, Jesus era um perturbador da ordem pública, do sistema religioso da sua época. Jesus estava quebrando toda a conjuntura de tudo aquilo que eles tinham construído em torno dos pilares dos nomes, né? Das reputações, das interpretações teológicas, né? Todo o grupo ali acreditando naquela forma, e Jesus vem revelar, trazer luz sobre a palavra de Deus para eles. O pastor Charles Hayre, escrevendo o livro Teologia do Novo Testamento, ele diz que Deus usa o tempo de espera para realizar algo muito maior do que aquilo que pedimos. A ressurreição de Lázaro foi um ato deliberado de glorificação do Filho pelo Pai. Então, ainda que você esteja aí esperando, né, por algo de Deus, e você acha que se Jesus fizer agora as coisas irão resolver, e se ele fizer amanhã não tem mais jeito, não deixe de acreditar. Enquanto a vida, a esperança. Jesus é quem tem a palavra final na minha vida e na sua vida. Isso nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido aos nossos olhos, o tempo de Deus pode reverter qualquer situação, porque ele não trabalha segundo os relógios terrenos, o cromos, mas ele trabalha segundo o propósito eterno, que é o kairos, o tempo de Deus.
Para mim e para você pode estar demorando, mas para Ele está no tempo certo, na hora certa, no dia certo, Ele vai agir e Ele vai fazer na nossa vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas vamos ao nosso segundo ponto, que é o encontro de Marta com Jesus. Aí nós temos o primeiro tópico que vai falar sobre esse encontro. O versículo de número 20 informa que Marta foi ao encontro de Jesus assim que soube que ele se aproximava de Betânia. A prontidão de Marta em ir até Jesus é bem diferente da atitude de Maria, que permaneceu em casa. Essa distinção é coerente com os retratos anteriores das irmãs, como em Lucas capítulo 10, onde Marta é mostrada como aquela mulher ativa e Maria mais como contemplativa. A Marta é aquela mulher que ela queria e ela servia Jesus, mas ela queria servir fazendo várias coisas, né? Vários pratos, várias comidas. E Jesus disse: Marta, uma coisa só te era necessário fazer. E você subentende aqui que Marta estava com várias atividades, querendo servir bem, querendo servir, que estava se esquecendo de se envolver com Jesus para quem ela estava trabalhando. E às vezes isso acontece comigo, isso acontece com você. A gente diz: estou servindo a Deus, mas a gente se ocupa tanto com o serviço que a gente se esquece do Deus a quem nós estamos servindo. Enquanto que Maria estava ali se preocupada em sentar e ouvir as ministrações, os ensinamentos que Jesus tinha para passar. No entanto, aqui vemos uma Marta não apenas ativa, mas também teologicamente consciente e espiritualmente sensível. Ela está aflita, ela vai ali dizer algumas coisas para Jesus. Então isso demonstra que, apesar dela não ser como a Maria era, mas ela era alguém também que estava ativa, que acreditava, que tinha sensibilidade teologicamente também. Veja quando ela afirma: se estiveres aqui, o meu irmão não teria morrido. Aqui não há acusação, mas uma lamentação moldada por uma fé em construção. Uma fé que estava se construindo, apesar de não ser da forma que ela queria, mas ela estava se construindo. A estrutura verbal que o grego, consegue construir essa frase de imperfeito, de estar, indica uma confiança retroativa. Ela revela que Marta acreditava permanentemente na capacidade de Jesus de impedir a morte. Então ela crê no poder de Jesus, mas ela acreditava que ele deveria impedir e não agora que a situação já estava sepultada e não tinha mais jeito. Porém, o mais impressionante é a confissão de Marta no verso 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então, há fé, mas é uma fé que está acreditando em algo para o passado ou para o futuro. Por exemplo, no passado ela disse: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E no futuro ela diz: eu sei que ele há de ressuscitar no último grande dia. Mas para aquele momento, o presente que ela estava vivendo, estava faltando fé naquele instante. Então Jesus declara: teu irmão há de ressuscitar. E aqui a promessa é feita, mas ainda não plenamente compreendida. Jesus está levando Marta além de uma fé teórica, além da teoria que ela tinha aprendido. Estava levando ela a um nível mais profundo de acreditar que ele era capaz de interromper, de barrar a morte e trazer à existência a vida àquele que estava na sepultura. A fé não nega a realidade, mas insiste em crer na soberania de Deus, mesmo quando a realidade parece contradizê-la. Marta é exemplo de fé em crise, mas ainda assim é fé, conforme diz o pastor Stelling Horton. The White Pentecost diz que a verdadeira fé, ou a fé verdadeira, está em crer que Jesus é suficiente, mesmo que ainda não entendamos o que ele está prestes para fazer. Mesmo que você não compreenda, mas aqui estava a fé. Mesmo que ela não sabia como, a fé não estava no tempo certo, não estava fortalecida, mas ela poderia ser nutrida pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. À medida que Jesus começa a dialogar, a conversar com ela, essa fé está sendo gerada para que aquele milagre pudesse acontecer. Então vamos ao nosso segundo tópico: quando Lázaro ressuscitará? Eis a pergunta. A resposta de Marta a Jesus no verso 24, ela diz: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Observa que ela acredita que se Jesus chegasse antecipado, como a gente desenvolveu no ponto anterior, ele poderia ter curado a enfermidade que levou ele à morte. Depois, agora, ela já acredita também que o poder de Deus é suficiente para o último dia e não para aquele momento presente. Marta responde com a crença tradicional da ressurreição escatológica,
mostrando que o seu conhecimento estava alinhado à esperança farisaica da ressurreição no último dia, conforme Daniel capítulo 12, verso 2. Essa crença, ela era defendida, por exemplo, nós temos em Daniel capítulo 12, e era sustentada pelos fariseus em contraste com os saduceus que negavam a ressurreição. No entanto, essa expectativa era projetada para o futuro escatológico, algo verdadeiro, mas ainda distante para eles. E aqui nós temos que tomar um cuidado para não sermos como os fariseus, que às vezes há crenças que estão sendo pregadas na nossa igreja, mas a gente só recebe, até defende teologicamente, mas não consegue crer. Como a ressurreição, o céu, o arrebatamento, são questões que estamos pregando, mas você observa que as pessoas acabam não acreditando, né? Tendo convicção. Porque se a gente tem convicção dessas doutrinas, se essas doutrinas estão vivas em nosso coração, a gente passa a viver de acordo com essa doutrina. Ou seja, se eu acredito que haverá arrebatamento, se eu acredito na ressurreição, se eu acredito na volta de Jesus, todas essas doutrinas das últimas horas, né, das últimas coisas, que é as doutrinas escatológicas, então eu passo a viver em santidade. Eu passo a viver, ter uma vida melhor aqui no presente, porque eu acredito nisso no futuro. Então, essas doutrinas que eu creio para o futuro, elas determinam a minha vida no presente. E era isso que talvez Marta demonstrou aqui no momento de que acreditava que ele haveria de ressuscitar, mas talvez conforme o próprio ensinamento que os fariseus ministravam, apenas repetindo o que ela tinha recebido. Ou também acreditando, mas só para o último dia e não que Jesus podia fazer alguma coisa naquele momento. O que Jesus faz então é redirecionar a fé de Marta do último dia para o hoje. Ele não nega a ressurreição futura, mas ele apresenta a realidade presente da vida que brota nele. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, conforme João capítulo 11, verso 25. Charles Hayre, no seu livro Teologia do Novo Testamento, ele diz que a resposta de Jesus a Marta é uma das mais profundas declarações cristológicas do Novo Testamento. Ele afirma ser a fonte da ressurreição, antecipando o poder que trará os mortos à vida. Quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo, eu tenho o poder de trazer vida e de trazer ressurreição, ressuscitar e trazer vida a essas pessoas, e isso já era uma demonstração, conforme identifica o autor. No grego, o uso da palavra ego eimi, eu sou, é a mesma forma que Deus usou em Êxodo capítulo 3, verso 14, para se identificar, eu sou o que sou. E João utiliza essa estrutura várias vezes para revelar a divindade de Cristo, quando ele diz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. Então, todas as vezes que Jesus ministrou esse eu sou, ele estava se identificando com Deus, mostrando que ele era Deus. Então, aqui Jesus está dizendo que a ressurreição não é apenas um evento futuro, mas uma pessoa presente, ele mesmo que estava ali. Mike Pilmer, no seu livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, diz que Cristo não apenas oferece vida, ele é a vida. Sua presença antecipa a consumação escatológica. A ressurreição de Lázaro é uma amostra da vitória final sobre a morte. Está no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, na página 284. Marta, como muitos de nós, compreendia bem a doutrina, mas ainda precisava de uma revelação ainda mais profunda da pessoa de Cristo. Ainda faltava conhecer de fato o poder que estava repousado sobre Cristo, quem era Cristo de verdade. E isso ressalta, querido, que a teologia da ressurreição só faz sentido quando encontramos Jesus como a sua fonte e como a sua razão. Não há razão para acreditar na teologia da ressurreição sem estar diretamente ligado à pessoa de Cristo. Thomas Ice e Tim LaHaye escreve dizendo que a ressurreição de Lázaro serve como ilustração do poder escatológico de Cristo que será exercido plenamente no arrebatamento e na primeira ressurreição. Então aqui estava Jesus, não só demonstrando o poder sobre a vida, sobre a morte de Lázaro, mas também mostrando o que ele podia fazer nas promessas futuras que estavam para acontecer. Mas vamos também ao nosso terceiro tópico, promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta,
quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos duas lições valiosas aqui. A primeira é a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Ao se identificar como a ressurreição, ele coloca-se como a fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Ou seja na ressurreição que foi feita, fisicamente no plano material sobre Lázaro, como também no plano espiritual, de ressuscitar o homem do pecado, que está morto no pecado, para que ele possa ter vida eterna, como também na ressurreição do último dia. O segundo ponto que deve ser analisado aqui, a segunda lição, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim, conforme o verso 26. Assim sendo, aqueles que creem em Cristo recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual. Pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena, uma vida completa. No livro O Espírito da Teologia de Lucas, o autor Roger, ele diz o seguinte: esta é a essência do Evangelho. A vida eterna é recebida no momento em que se crê. A ressurreição é apenas uma consequência inevitável dessa vida. Ou seja, no momento que eu recebo Jesus, que eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu estou preparado para viver eternamente com Ele. Eu recebo essa vida eterna. Lógico que haverá a transformação do corpo, um corpo glorificado, isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e assim nós estaremos para sempre com Cristo. Quando nós olhamos, por exemplo, o pensamento também do pastor Ezequias Soares na teologia bíblica do Novo Testamento pentecostal, ele diz o seguinte: a ressurreição não é meramente futura, é uma realidade presente para quem está em Cristo. Ele é a ponte entre a morte e a vida. Há um louvor que nós cantamos muito, de muitos anos já, que ele diz que quando, enfim, a morte eu tiver que enfrentar, sem medo, então eu terei vitória. Ou seja, nós iremos enfrentar a morte e sairemos do outro lado com vida, vivo para a glória de Deus. Lógico que aqueles que forem arrebatados não passarão pela morte, mas serão transformados num abrir e fechar de olhos, conforme ensina a palavra de Deus. As palavras de Jesus diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Foram uma das declarações mais ricas em conteúdos escatológicos e soteriológicos dita por Jesus. E aqui nós temos dois tempos verbais que são fundamentais. Primeiro, quando ele diz: ainda que esteja morto, viverá. Isso fala da ressurreição futura, o corpo que adormece, mas que será reavivado no último dia. O próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. A ressurreição de Lázaro é uma prefiguração da nossa ressurreição no arrebatamento, quando todos os que estão em Cristo serão vivificados em glória, conforme a hermenêutica avançada pentecostal na página 241. A segunda observação dos tempos verbais que é dito aqui é: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Refere-se à vida eterna, à continuidade da existência espiritual que jamais é interrompida, mesmo pela morte física. Ainda que nós tenhamos que passar pela morte, ela jamais será interrompida, pois nós estaremos para sempre com Cristo, vivendo na eternidade. Assim, há um já e ainda não embutido nessa promessa. Já vivemos a vida eterna pela fé em Cristo, mas ainda estamos aguardando a plenitude dela na ressurreição do corpo. Ao final, Jesus perguntou a Marta: crê tu nisso ou crê tu isto? Esse é o ápice do diálogo. Uma interpelação pessoal que exige mais do que um assentimento intelectual. Exige confiança plena. Ela precisava demonstrar confiança plena no que ela estava fazendo. E Marta responde com uma confissão notável no verso 27, que ecoa a mesma confissão de Pedro em Mateus capítulo 16, verso 16. Ela diz: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela demonstra fé,
Veja que esse diálogo, essa conversa que Jesus vai tendo com ela, vai construindo, vai levando ela a um nível mais profundo. É por isso que nós estamos vendo sinais que Jesus realizou, sinais que ele fez para mostrar que ele é o Messias, o enviado de Deus. E ela consegue, ao final dessa conversa, dessa ministração, olha que a ressurreição ainda não tinha acontecido, o ato da ressurreição de Lázaro, mas ela já estava dizendo: Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que há de vir ao mundo. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas vamos ao nosso terceiro ponto, terceiro e último ponto, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. O primeiro tópico vai falar sobre a ressurreição do corpo. A ressurreição de Lázaro, embora um milagre poderoso realizado por Jesus, não é a única no contexto bíblico. Como nós falamos, nos evangelhos nós encontramos os relatos dos milagres da ressurreição, como o filho da viúva de Naim e também a filha de Jairo, já comentado por nós aqui inicialmente. Portanto, após a ressurreição, eles voltaram a enfrentar a morte física, pois ainda estavam sujeitos às limitações humanas. A filha de Jairo morreu, também o filho da viúva de Naim e o próprio Lázaro voltou também a morrer. Por outro lado, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo vai além desses sinais temporários, apontando para um futuro glorioso e eterno. Em João capítulo 5, verso 28 a 29, Jesus fala da ressurreição do corpo no contexto dos últimos dias, quando todos os mortos ressuscitarão. Você vai ver, por exemplo, João capítulo 5, verso 28, que ele vai dizer: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então observe que ele divide a ressurreição em dois momentos distintos. O justo ressuscitará para a vida eterna, enquanto os ímpios ressuscitarão para a condenação eterna. Paulo, ele também aborda essa doutrina de maneira clara em 1 Coríntios capítulo 15, ao afirmar que a ressurreição física é uma parte fundamental da nossa fé. Então o próprio Jesus abordou esse tema, além de fazer as ressurreições de Lázaro, da filha de Jairo e também do filho da viúva de Naim. Então, mesmo realizando esses milagres, essas pessoas voltaram a morrer, que era um prelúdio do que ele haveria de fazer, mas ele também ensina sobre essa doutrina dos últimos dias, sobre o que haveria de acontecer, a ressurreição daqueles que seriam ressuscitados para a vida eterna e aqueles que seriam ressuscitados para a condenação eterna. Veja que Stanley Orton diz o seguinte: a ressurreição de Lázaro é sinal e antecipação da futura ressurreição dos santos, no qual os corpos serão transformados e glorificados, não mais sujeitos à morte. Ou seja, não passaremos mais pela morte depois que fomos ressuscitados naquele último dia. Os crentes ressuscitarão e terão seus corpos transformados, sendo glorificados no momento do arrebatamento, quando a trombeta tocar, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 até o 17, quando Paulo está orientando a igreja, tanto a igreja de Corinto como a igreja de Tessalônica. E ele vai dizer para a igreja de Corinto, diz: olha, se nós esperarmos por Jesus somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. E ele diz: se não houve a ressurreição, se não acreditarmos na ressurreição de Cristo, então pode se esquecer, porque toda pregação do evangelho é vã, não há fundamento. Se não acreditarmos nessa ressurreição, estamos perdendo o nosso tempo. Precisamos crer que Jesus haverá de ressuscitar todos aqueles irmãos que descansaram em Cristo, como aqueles também que um dia irão descansar em Cristo, para que no último dia sejam ressuscitados para estar para sempre com o Senhor. Os irmãos de Tessalônica estavam preocupados com relação à ressurreição. E eles estavam angustiados porque muitos irmãos estavam morrendo. E Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes, desconhecedores da doutrina acerca dos irmãos que estão dormindo em Cristo. Eles haverão de ressuscitar. Os vivos serão transformados e nós iremos receber um corpo incorruptível e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Já os ímpios, conforme a Bíblia, diz que a ressurreição para enfrentar o juízo final, recebendo corpos destinados à condenação,
conforme segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, e Apocalipse, capítulo 20, de verso 11 até o verso 15. O escritor, o pastor Mike Pilman, ele vai dizer que a doutrina da ressurreição corporal é essencial ao cristianismo. Sem ela não há vitória final sobre a morte, nem consumação do plano redentor de Deus. O pastor Tim LaHaye e Thomas Eisser, ele diz que a ressurreição dos santos no arrebatamento marca o início do reino milenar de Cristo, sendo distinta da ressurreição dos ímpios no juízo final, onde ele escreve no livro Teologia do Fim dos Tempos. Então você observa até aqui que a doutrina da ressurreição é algo real e fundamentada para que a gente possa crer e meditar na palavra de Deus e confiar nisso que está sendo ensinado para nós. No nosso segundo tópico, nós temos aí da morte para a vida. Como já falamos anteriormente, no diálogo entre Jesus e Marta, vemos uma profunda revelação da doutrina da ressurreição do corpo. Vamos deixar isso de forma clara. Quando Jesus diz a Marta, ainda que esteja morto, viverá, ele revela que, embora o crente em Cristo experimente a morte física, a morte espiritual não terá poder sobre ele. Ainda que esteja morto, viverá. Não significa que haverá ressurreição de todos aqui, humanamente falando. Muitos irmãos vão morrer, pode orar o tanto que for, vão ser sepultados. Mas a ressurreição espiritual, a ressurreição do último dia, onde o corpo será restaurado, essa sim, todos irão receber. Então isso tem que ficar muito bem claro. Elianai Cabral, no livro O Fim de Todas as Coisas, na página 103, ele diz o seguinte, que a morte física é uma separação temporária e não um fim. O verdadeiro fim da morte será selado na glorificação de todos os santos. A morte física é apenas uma transição, uma passagem para a vida eterna. Ao afirmar que nunca morrerá, conforme João capítulo 11, verso 26, Jesus diferencia a morte natural da morte eterna. Ele está mostrando que existe a morte natural e existe também a morte eterna, quando ele diz que aquele que crê em mim nunca morrerá. Sempre haverá vida, e aqui ele está falando da vida eterna. O pastor Ezequias Soares vai dizer o seguinte, Jesus promete não apenas imortalidade da alma, mas também a ressurreição do corpo, pois o ser humano será salvo por completo, corpo, alma e espírito. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus! Mas vamos então ao nosso terceiro e último tópico para a gente fechar a nossa lição, uma viva esperança. O milagre da ressurreição de Lázaro não é apenas uma demonstração do poder de Jesus sobre a morte física, mas também um reflexo da nossa esperança viva em Cristo. Essa é a nossa esperança, querido. O próprio apóstolo diz, se nós esperarmos por Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis. Estamos aguardando. Não esperamos que esse mundo vai melhorar, vai ficar 100%. Lógico, enquanto estivermos aqui, nós vamos lutar para melhorar a nossa cidade, melhorar o nosso país, melhorar o nosso estado. Fazemos parte da sociedade como um todo. E por isso lutamos pelo bem-estar, para combater corrupção, combater os problemas, os males da sociedade. Mas a gente sabe que esse mundo jaz no maligno. Quanto a isso, a nossa esperança não é consertar aqui viver tudo perfeitamente. A nossa esperança está na volta de Jesus para buscar os seus, ressuscitando os seus filhos que morreram em Cristo, e aqueles que estiverem vivos no tempo da ressurreição, do arrebatamento, serão corpo glorificado, terá um corpo transformado e estará para sempre com Cristo. Essa é a nossa esperança. O pastor Antônio Gilberto diz que a esperança cristã não está em escapar da morte, mas na certeza da ressurreição e na vitória final sobre ela. Lógico, ninguém quer morrer de forma precoce, de forma cedo, até aqueles que estão ficando bem velhinhos querem ainda ter mais vida e vida com qualidade. Mas mesmo assim, nós não cremos em Cristo para escapar dessa morte física. A morte física é um resultado que todos irão ter que enfrentar até o dia do arrebatamento. Mas cremos, acreditamos em Cristo que iremos ter a ressurreição. Essa sim é a nossa vitória final sobre ela. Jesus, ao chorar pela morte de Lázaro e se compadecer da dor de Marta e Maria, demonstra sua plena identificação com a experiência humana no sofrimento. Mostra o quanto ele consegue ter compaixão, sabe? Se identificar
com aquela pessoa, com aquela família que estava sofrendo. Isso mostra o seu lado humano, o seu lado gracioso, de compaixão, de misericórdia que ele tem por aqueles que estão sofrendo. No entanto, ao chamar Lázaro de volta à vida, ele revela que aqueles que creem, a morte não é o fim, mas o início de uma nova realidade. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus antecipa a promessa de que também ele ressuscitará aqueles que estão em Cristo. Essa é a nossa esperança, querido. Como Jesus afirma em João capítulo 14, verso 3, quando promete: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós temos essa esperança. Essa é uma viva esperança. Nós temos aqui a ressurreição de Lázaro, não é apenas uma promessa restrita apenas a ele, mas a todos os crentes que têm a esperança de que um dia experimentarão a transformação gloriosa e eterna. O The White Pentecostes ele diz o seguinte, que a ressurreição de Lázaro é uma amostra do que acontecerá no grande dia da trombeta. Assim como Lázaro ouviu a voz de Cristo e saiu do túmulo, também os mortos em Cristo ressuscitarão. Glória ao nome do Senhor. Jesus diversas vezes no seu ministério deixou ensinamentos para que nós pudéssemos compreender essa grande verdade. Por exemplo, quando ele estava no Monte da Transfiguração, se apresentou ali com ele Moisés e se apresentou Elias. E aí, que lição nós podemos aprender? O pastor Nilson Fanini, que é um grande pastor da Igreja Batista, né, dos tempos passados, ele, em uma das suas pregações, ele diz o seguinte, que a presença de Moisés ali ilustra aqueles que estarão mortos e serão ressuscitados, porque Moisés morreu. Então, o Elias é um exemplo daqueles que estarão vivos e transformados, estarão ao lado de Cristo. A transfiguração é uma demonstração de quem era o Messias e quais eram os planos de Deus para a humanidade. Está ali uma revelação, uma grande lição que nós podemos aprender. E eu espero que essa aula tenha trazido edificação para a sua vida. Eu quero concluir ela dizendo o seguinte, essa nossa lição de hoje, ela explorou muito essa conversa que Jesus teve com Marta. Surgiram muitas dúvidas aqui de Marta, e justamente nessas questões fundamentais sobre a doutrina da ressurreição do corpo. Mas essas dúvidas foram fundamentais. Esse acontecimento para nos trazer grandes ensinamentos. O milagre da ressurreição de Lázaro, além de ser um sinal poderoso, ilustra uma verdade mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que todos os que morreram em Cristo ressuscitarão e seus corpos serão glorificados e transformados. Isso é o que fica como lição para nós. Esse evento de Lázaro é um vislumbre dessa grande promessa da ressurreição eterna. E terminando aqui, o pastor Charles Riley diz o seguinte, a ressurreição de Lázaro é um eco da futura ressurreição dos crentes, quando Cristo demonstrará a sua plenitude, em que ele de fato é a ressurreição e a vida. E eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo e eu te peço, mais uma vez, dá um joinha, faz a sua inscrição, ativa o sininho e deixa o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que juntos nós possamos ser cada vez mais edificados para a glória de Deus. Deus te abençoe, que esse ensino fique aí firmado no seu coração, que você faça bom proveito e pode voltar aqui mais vezes assistir e compartilhar com mais pessoas. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.